Estou de volta e agora vamos trazer exemplos práticos, né, sobre como que tem que ser a alimentação na alimentação low carb. Quando nós reduzimos um pouquinho o carboidrato, uma grande vantagem de aumentar o teor de gordura, sabe qual é? É que a gordura confere saciedade para nós. Quando nós aumentamos um pouquinho o teor de gordura, consumindo os alimentos da forma como eles vêm da natureza, com teor um pouquinho mais elevado de gordura, que é o que a natureza oferece mesmo, nós ficamos com uma saciedade prolongada. Então, primeira coisa que acontece é que a fome diminui. Engraçado, você come menos carboidrato, tem menos fome, é isso mesmo. E aí, com isso, você já começa a observar que é bobeira comer de 3 em 3 horas. Gente, essa história de comer de 3 em 3 horas não tem evidência científica nenhuma. Nós temos que comer quando sentimos fome, e fome real. Quando você pensa numa fome real, você toparia comer qualquer coisa, até um alimento que você não gosta muito. Isso é observar um pouquinho o seu corpo e aprender a identificar uma fome real, diferenciar uma fome real de uma fome psicológica. Então, quando nós fazemos a alimentação com menos carboidrato e aumentamos o teor de gordura, low carb e high fat, nós ficamos horas sem comer. Aí você fala assim, Nutri, você tá maluca, isso faz mal. Faz mal para quem? Faz mal para quê? Pelo contrário, gente, quem faz uma alimentação com baixo teor de carboidrato começa a ter os níveis de glicogênio muscular e hepático muito baixos. O que é o glicogênio? É a reserva de glicose no fígado e no músculo. Glicogênio muscular e glicogênio hepático. Quando nós precisamos de energia para as nossas atividades diárias, a primeira forma que nosso corpo libera energia é através do glicogênio. Mas e aí? Se eu fizer a alimentação low carb, eu vou morrer? Não, gente. Aí você vai favorecer uma outra via metabólica, que é, você vai ensinar o seu corpo a ir lá no tecido adiposo, nas suas células de gordura, vai transformar isso em ácidos graxos e vai liberar energia. Então, fazer uma alimentação low carb, não comer de 3 em 3 horas, respeitar a fome, comer somente com fome real, favorece o quê? Diminuição de fome, aumento de saciedade, diminuição de gordura, porque você vai emagrecer, pode ter certeza que vai emagrecer. E além disso, você vai tratar algumas doenças crônicas, como diabetes, resistência insulínica, hipertensão. Nós tratamos um paciente hipertenso sim com alimentação low carb, diminui retenção hídrica. Gente, nós podemos observar que o grande mal do ser humano é o excesso do consumo de carboidrato. Então, quem faz low carb tem sempre baixos níveis de glicogênio e também baixos níveis de insulina. Gente, eu não vivo falando aqui nos programas que a insulina é o hormônio que engorda. Na verdade, a insulina é um hormônio anabólico. Ela ajuda a formar tudo, massa muscular e também gordura. Então, se seu objetivo é diminuir gordura corporal, você quer emagrecer, com certeza, certamente low carb é uma estratégia para você. O que eu quero trazer aqui, o que eu estou mostrando aqui para vocês, gente, é apenas um exemplo. Eu não gostaria que vocês saíssem seguindo exatamente ao pé da letra do jeito que eu estou falando, porque pode ser uma estratégia muito boa para uma pessoa e pode não ser uma estratégia para outra. Para você descobrir se é uma estratégia boa para você, é necessário fazer um acompanhamento com um profissional habilitado. Bom, em primeiro lugar, nós já falamos que o importante é comer somente quando tem fome. Se você não tem fome real, você não precisa comer nada do que está aqui. Hoje, quando eu entrego um planejamento alimentar para o meu paciente, no final da consulta eu falo assim, ó, se não quiser seguir, não precisa. Aí os pacientes olham para mim e falam, como assim, Nutri? Eu falo, porque quem vai determinar é a sua fome, não sou eu que tenho que mandar na sua fome. Nosso corpo nos avisa das nossas necessidades fisiológicas, a vontade de ir ao banheiro e também a necessidade da alimentação. Então, quando nós ouvimos um pouquinho, nós aprendemos tudo isso. Então, vamos lá. É só um exemplo de um dia. Eu vou contar um pouquinho da minha rotina, tá bom? Todos os dias, quando eu acordo, eu faço o seguinte. Eu pego um limão, eu espremo na água, um copo com água, um copo grande e tomo. Isso, gente, eu já faço há alguns anos. É tipo uma religião pra mim, sabe? Tomar um copo de água com limão. Não é mito, não. Isso realmente funciona. Ajuda no processo de desintoxicação, principalmente hepática e também intestinal. Dá muita energia, muita disposição, eu me sinto bem, me faz muito bem. Às vezes eu paro um pouquinho com limão, às vezes eu utilizo um vinagre de maçã.
que também tem um efeito funcional maravilhoso. Então, em jejum, é a primeira coisa que eu faço. Acordei, um copo de água com limão. Isso é lei lá em casa. Eu tenho todo um ritual quando acordo. Uso própolis, uso pólen, uso muitas coisas pela manhã. Dependendo da situação, do estágio que eu estou fazendo, uso glutamina também. Gosto de tomar glutamina em jejum. Nos dias que eu faço jejum, que é uma prática que eu quero falar em outro programa, porque é um assunto muito complexo, eu quero falar um pouquinho mais detalhadamente, aí eu não utilizo a glutamina, tá? Mas depois eu vou falar um pouquinho sobre jejum, então a gente entra nesse assunto. Mas depois de tomar água com limão, normalmente eu espero uns 15 minutinhos para fazer minha refeição inicial aí do dia. Aqui eu coloquei, só para mostrar mesmo para vocês, um ovinho mexido. Esse ovo mexido eu fiz no azeite, eu preparei no azeite. Eu fiz ele simples, só tem um ovo aqui mexidinho no azeite e tem uma pitadinha de sal rosa do Himalaia, só isso. Mas normalmente esse ovinho que é básico, eu acabo transformando em algumas outras coisas. Eu coloco algumas especiarias, pimenta, cúrcuma, que tem um poder anti-inflamatório assim sensacional. E quando, dependendo do tamanho da fome, é claro que eu não coloco só um ovo, normalmente eu coloco 2 ovos. Eu coloco também vegetais. Aqui eu trouxe só para exemplificar brócolis e couve-flor. Normalmente eu já deixo isso cozidinho dentro da geladeira e até picadinho em partes menores. E quando eu faço o ovo, eu já jogo ali na frigideira e faço tudo mexidão mesmo. E o que não pode faltar é a gordura. Apesar do ovo já ter a presença da gordura, né, no caso na gema, eu também coloco o azeite, ou faço com manteiga, ou faço com óleo de coco e às vezes também com banha de porco. Sem excesso, tá, gente? Equilíbrio, moderação, sempre são bem-vindos. E aí coloco também o quê? Meu cafezinho, que eu não sou de ferro, né? Eu mereço, café é um alimento funcional também. E tem que ser da forma como esse aqui tá, puro, sem adoçar, sem adoçante, aos poucos você vai acostumar o seu paladar. E esse café da manhã, se você olhar, você vai falar assim, nossa, é tão pobre, ovo mexido e café preto. E não é pobre coisa nenhuma. Se você colocar um pãozinho francês aqui, você pode ter certeza que daqui 30 minutos você está com fome de novo. É verdade. Quando você coloca alimentos com uma densidade nutricional muito maior aí no seu dia, você vai perceber que a fome diminui, como eu falei no bloco anterior, e além disso, você tem muita energia. Então, de todos os exemplos de café da manhã, é o que eu mais gosto, é o que eu mais faço. Mas quando nós falamos em comida de verdade, não existe, gente, o conceito de que brócolis é comida de almoço. Quem disse isso? Brócolis é o quê? Comida de verdade. Comida de verdade você come em qualquer horário, desde que você esteja com fome. Então, se você estiver com fome, você pode colocar brócolis no café da manhã. Qual é o problema? A base da alimentação low carb é vegetal. Então, consuma mais vegetais, folhas, hortaliças e também os legumes. O que mais? Bom, depois do café da manhã, quando eu faço, que muitas vezes eu acordo sem fome, tomo meu café preto, tomo minha água com limão, meu café preto e venho para a clínica e fico até o horário do almoço, sem comer nada. E isso é uma prática saudável. Gente, não faça isso sem acompanhamento, tá? Mais uma vez, eu friso que a individualidade é muito importante. Antes de experimentar qualquer conduta, você tem que saber se essa conduta é importante, realmente vai ser necessária e funciona para você. E aqui eu coloquei, isso aqui é uma marmita minha, gente. Hoje pela manhã eu tirei a minha marmita do freezer e passei a minha marmita para a geladeira e ela ficou o dia inteiro dentro da geladeira. Então, agora à noite ela já estava descongelada. Aqui eu tenho frango. Quando eu coloco o frango, eu coloco ele da forma como ele vem da natureza. Então, normalmente eu como com a pelinha e não tem problema, porque a gente não tem que ter fobia à gordura. E isso é importante. Tem vegetais, pode ver que tem abobrinha, tem berinjela, tem cebola. Esses vegetais, essa abobrinha com berinjela e cebola, eu preparei no forno e coloquei como fonte de carboidrato a abóbora. Essa abóbora eu só preparei com azeite e ervas. Só isso. Ela com fatias finas no forno fica uma delícia. E além disso, coloquei um pouquinho de brócolis. Tem um tomatinho aqui e normalmente eu trago também para o trabalho uma outra marmitinha só com a salada. Eu coloco algumas folhas e algum complemento, né? Um pepino, um tomate, coloco alguma coisa a mais e o temperinho que não pode faltar. Eu coloco pelo menos 1 até 2 colheres de sopa de azeite para ter a presença da gordura, porque é low carb e high fat. Basicamente, isso aqui é um exemplo de um almoço meu, tá?
colocando ainda salada. A minha marmitinha de salada, eu tinha alface aqui na minha marmita e agrião murchou, eu joguei fora, tá muito murchinho. Não aguentou com as luzes aqui do estúdio, não ficou muito legal. Mas sempre, gente, a base, tá vendo como é colorido? Tá vendo como tem vegetais? Isso é prática diária. Bom, depois do almoço, normalmente, qual que é a refeição que vem à mente? Lanche da tarde, né? Precisa fazer? Não sei, vai depender do quê? Vai depender da sua fome. Se tiver com fome real, beleza, pode fazer isso. Se não, não precisa. Então, quando tá com fome, o que eu costumo trazer? Eu trago potinhos, né, dentro da minha bolsa com tomatinho. Esse tomate é uma delícia. Eu trago castanhas, aqui eu tenho a castanha do Pará. E trago também pedacinhos de queijo. Queijo também é uma estratégia que funciona muito. Ué, Nutri, esse queijo é amarelo? Sim, qual é o problema? Esse queijo é amarelo por quê? O queijo amarelo, ele possui teores reduzidos de lactose. Lactose é açúcar, é carboidrato. Um copo de leite, por que eu não indico? Porque tem muito carboidrato. Você vai olhar a tabela de composição, é carboidrato, tem mais carboidrato do que proteína. Então, os queijos, quando eles são frescos, eles também têm um teor alto de lactose. Os meus pacientes que têm uma intolerância à lactose, normalmente toleram muito bem uma mussarela, um provolone, um prato, um brie, camembert e por aí vai. Os queijos curados, eles têm no processo mesmo de maturação, ocorre uma diminuição natural do teor de lactose. Então é só saber escolher. E se você consumir um pedacinho de queijo que tem um pouquinho mais de gordura, você vai ter essa saciedade prolongada e também uma redução nas suas taxas de insulina. Ok? E o jantar? O jantar eu não trouxe porque normalmente eu faço semelhante com o almoço. Mas o que é prático também, funciona muito, são os ovos, né? Então, novamente, é uma outra refeição que normalmente entra ovo na minha vida. Omelete com vegetais, uma salada. Eu deixo tudo processado, cortadinho, higienizado na geladeira porque facilita, a nossa vida é tão corrida. Então eu chego do consultório em casa, pego um punhado de espinafre, couve que já está higienizado lá, jogo na frigideira, jogo os ovos, faço um mexidão ou faço uma omelete e tá pronto, gente. E é fácil. Você pode observar que em nenhum momento eu falei que isso daqui é dieta do bacon ou da linguiça. Existem muitas informações desencontradas, informações erradas aí na mídia, né? E você não tem que se basear pelo Google ou por sites populares. É importante realmente procurar sempre a ajuda de um profissional. E como eu falei no bloco anterior, não tem problema consumir um embutido desde que ele seja natural, que seja também uma comida de verdade, que não vai ter aí essas substâncias que fazem muito mal e que tem um efeito aí realmente nocivo para a nossa saúde. Eu vou demonstrar para vocês um pré-treino que eu faço. Eu treino muito cedo. Eu treino 6 horas da manhã, então eu coloco o meu celular para despertar às 5h30 e 6 horas eu já tô assim, chegando na academia, muito rápido. Eu descobri que quando eu não como antes de treinar, eu tenho muito mais disposição. Eu prefiro treinar só com um pouquinho mais de gordura, que me dá uma energia rápida, que é o TCM, que é a gordura presente no óleo de coco. Eu vou no treino, tenho um super resultado no treino, de energia mesmo, de disposição, e vou treinar com meus níveis de insulina um pouquinho mais baixos, funciona muito bem para mim, favorece a oxidação de gordura e depois, quando o objetivo é o ganho de massa muscular, eu coloco carboidrato no pós-treino. Só para exemplificar, para mostrar para vocês, aqui nessa squeeze eu coloquei meu café preto, tá quentinho. Eu vou colocar um pouquinho de óleo de coco. Você pode colocar aí mais ou menos equivalente a uma colher de sobremesa, no máximo uma colher de sopa. Não precisa colocar muito. E aqui eu tenho um pouquinho de canela que eu amo, que tem um efeito termogênico muito bacana. Vou colocar um pouquinho de canela, é pouquinho, tá, gente? E aqui eu vou utilizar um mixer desses de copo, tá vendo? Simples, ele é a pilha e não faz aquela sujeira de usar o liquidificador. É só bater. Olha só, vai pulsando assim, ó. Eu gosto de preparar na squeeze que não corre o risco de derramar. Às vezes eu faço isso na xícara lá em casa e faço a maior sujeira. E olha como ele fica cremoso. Gente, isso daqui é um café que é assim, um café gourmet, sabe? Você vai sentir que você tá numa cafeteria maravilhosa e você fez um café delicioso, incrível aí na sua casa. Olha a espuminha, eu gosto de bater bastante para ficar assim, bem cremoso. Delícia, eu amo esse café, fica muito saboroso mesmo.
Isso daqui é energia garantida para o treino, dá muita disposição, você vai realmente voar no treino. Com esse café, você tem uma saciedade tão grande, uma energia tão boa que não precisa comer. Então ele ajuda também você a diminuir o teor de carboidrato e vai te dar energia mesmo que você não coloque carboidrato no seu pré-treino. Gente, mais uma vez, como eu falei, as necessidades são muito individualizadas. Eu gostaria realmente que, se você assistiu esse programa e começou a perceber que você se encaixa com essa forma de se alimentar, que é tão libertador, que você não precisa ficar olhando no relógio para comer, que não precisa comer de 3 em 3 horas, e você acha que você quer testar, quer fazer um teste, quer ver como que você se sente com a low carb, procure um profissional, de verdade. Pode te fazer muito, muito bem, desde que seja bem orientado. E isso daqui é tanta simplicidade, sabe? Mas é só uma forma de mostrar para vocês que nós temos que resgatar um pouquinho o que os nossos avós faziam, os nossos antepassados faziam, que era comer exatamente aquilo que a natureza oferecia. Vocês podem perceber que eu tenho um brilho nos olhos tão grande quando eu falo de low carb, porque durante algum tempo eu fiquei estudando muito sobre esses assuntos e depois de estudar muito eu comecei a praticar em mim para saber como que meu corpo agiria, né? Como que funciona low carb na prática. Eu simplesmente me apaixonei, foi maravilhoso, mudou a minha vida. E só depois de estudar, depois de testar na prática, que eu comecei a prescrever para os meus pacientes. E hoje já tenho uma legião de fãs na low carb que seguem e realmente agradecem e falam: Nutri, low carb mudou minha vida. Gente, é isso, eu espero que vocês tenham curtido muito, muito o programa de hoje. Assim como eu, falei sobre um assunto que eu amo, que eu sou apaixonada. E nos próximos programas dessa nova temporada, agora eu vou começar a trazer algumas receitinhas para você low carb. Para você ver que low carb não para aqui. Isso daqui é muito básico que eu passei para vocês, é muito básico mesmo. Tem muito mais informações que eu tô louca para passar para vocês e algumas receitinhas que vocês vão adorar. Eu quero, antes de encerrar o programa de hoje, mandar um beijo para a loja Maranata, que é a loja que me veste. Gente, esse vestido lindo, lindo, perfeito, que eu estou usando hoje é da Maranata, a loja Maranata fica ali na expansão na Galeria Teresópolis. Então, quando você for lá, vai lá olhar os looks, são looks lindos, looks para você trabalhar, ou looks até mesmo para você ir numa festa, tem todos os estilos lá e todos os tamanhos também, tá bom? Quando você for lá, fala que você ouviu, que você viu o look da Nutri Andresa Amorim aqui no programa. Eu vou ficando por aqui, quero deixar um beijo muito, 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 muito especial para todos vocês, gente. Obrigada pelo carinho de sempre, tem nem como agradecer. Obrigada por me seguir lá no Snap, Instagram, Facebook, tudo isso. Beijão para vocês, um beijo low carb para você e até o próximo programa. Isso vem dentro de um pacotinho? É um pé integral, um pé integral não? Ops, é um pé, não, como que fala? Pão integral. Ah, pão integral. Isso é um pão integral? Ok, cadê o pé de pão integral? Andresa Amorim e você. Oferecimento Mundo Verde, você mais saudável. Mundo Verde, maior rede de lojas de produtos naturais, orgânicos e bem-estar da América Latina. Grande diversidade de produtos, conceito completo em alimentação e vida saudável. Atendimento personalizado, ambiente relaxante e agradável. Mundo Verde, todo mundo sabe o bem que faz. Praça Baltazar da Silveira, 60. E agora mais uma loja em Teresópolis. Avenida Delfim Moreira, 586.